Estejamos honestos, meu amigo. Eu tenho que falar que a Erika Hilton é uma mulher. Porque ela é uma mulher, certo? E aí se eu não achar que ela é uma mulher. Portanto, o Charlie Kirk, ele é um extremista e tem que morrer. Portanto, o Guto Zacarias, como faz o Shame de My Mind, ele é um extremista e tem que morrer. O Arthur Duval é um extremista e tem que morrer. O Nicolas, lá, quando botou a peruca, é um extremista e tem que morrer. Eu sou... Um cara tava agora falando uma mulher lá, pregando a morte do Kim, do Arthur, agora também do Nicolas. A gente tá agora cavucando na internet, tem um monte de gente aí pregando a morte da galera. E você se torna um extremista que precisa morrer. Ó, o racismo estrutural é criado na faculdade. Ele é elevado. Editoras publicam livros sobre isso. O jornalismo fala que isso é muito importante. Políticos começam a discursar sobre. Vira projeto de lei. Um juiz adota. Quando viu o que surgiu na universidade, está servindo como dogma na tua vida. Ok? Que é o meme do Nicolas, né? Ele tá sempre. Olha a hipocrisia da esquerda. Olha a hipócrita. Vocês falam a democracia, mas vocês não defendem a democracia. Então a função da direita sempre foi de falar: vocês acham que vocês vão arrotar virtudes? Tá, mas vocês são hipócritas. Vocês defendem Cuba. E hoje o direitista, o esquerdista tá assim, sim. Eu defendo Cuba, eu realmente acho que Cuba tá certo. Eu gostaria de fuzilar. Poder, por exemplo, você vai, bota um cara de direita no poder, aí ele, fique tranquilo, esquerdista, eu vou garantir o seu direito de falar o que você quiser. O esquerdista, tá bom. Quando eu chegar no poder, eu vou arrancar todo o seu direito de falar. E o direitista, que hipócrita! Hipócrita! É tão louco que o esquerdista, quando hoje o direitista fala em liberdade de expressão, o esquerdista, olha que absurdo, ele quer liberdade de expressão. Eles riem do direitista. Porque eu tento entender, assim, de onde o Charlie Kirk é um extremista? Porque o extremista pode ser um extremista no discurso e um extremista na forma. Certo? Por vezes eu acho que a imprensa confunde forma e conteúdo. E eu começo pelo Bolsonaro. O Bolsonaro, ele sempre foi um político muito convencional. E aqui no Brasil a imprensa o tratava como um extremista por conta da sua forma. Na verdade o que eu sinto é, a imprensa tinha um desprezo, que eu também tenho, pelo linguajar e pelas simplificações muito burras que o Bolsonaro fazia. Então o Bolsonaro, ele era muito assertivo falando burrice de um jeito burro. Isso irritava a imprensa, isso irrita as pessoas, isso é quase uma questão de classe, né? Porque o vocabulário da pessoa fala, esse cara é um jeca. Mas o problema é que a mesma imprensa valida e acha lindo a simplicidade, a brejeirice do Lula, né? Os erros de português do Lula são erros libertadores, os erros do Bolsonaro são sinal de extremismo. Então, um cara como o Bolsonaro, nesse sentido, ele provocava essa vibe na galera. E aí eu acho que era um cara que era jogado no extremo por conta da forma. No conteúdo do Bolsonaro, eu nunca vi coisas muito extremas. Tem umas declarações aqui e ali, mas muitos políticos de centro já tiveram. Então, não é sobre isso. O Bolsonaro, inclusive, teve um governo tirando as burrices. E aí, no final do mandato dele, uma vontade de dar um golpe de Estado, uma tentativa atabalhoada de fazer isso. O Bolsonaro foi um político convencional, ele foi um presidente da República convencional e ruim. Mas ok, eu posso botar o Bolsonaro de direita. Não consigo colocar ele como um extremista de direita. O Charlie Kirk, por mais que alguém vai achar que algumas posições dele sobre movimentos identitários sejam mais à direita, assim, o Charlie Kirk representava na maior parte do tempo o pensamento do senso comum e do cidadão comum. E ao representar isso, e ao apresentar isso, vamos dizer, de maneira respeitosa, mas desafiadora, através dos debates que ele organizava em campos de faculdades e tal, ele provocava uma reação da esquerda em que a esquerda ficava atarantada, maluca. E qual o problema que tornava a esquerda maluca? Eu não quero me repetir nisso, mas vocês entendem. A esquerda professa um conjunto de valores muito diferentes dos nossos. A universidade, depois o jornalismo, depois a burocracia, o judiciário, eles positivaram um determinado tipo de valores, que é a ideia de, por exemplo, que uma minoria, ela está acima de todos. Alguns exemplos cabem nisso. Não existe racismo reverso que eles fazem. Por exemplo, olha, o conceito de minoria, que é um conceito, na prática, de opressor e oprimido, a gente vai pegar, é uma derivada do que falava o Marx. A minoria, ela tem um status diferente. Portanto, eu vou interpretar a lei sobre casos que são objetivos e sobre, vamos dizer, dispositivos legais muito objetivos. Por exemplo, você não pode discriminar uma pessoa por conta da sua cor de pele e raça. E aí eu vou interpretar segundo, vamos dizer, esse desenho que é um desenho marxista. Não, olha só, o fulano é um opressor e o outro é um oprimido. Por quê o quê? Então, objetivamente, a lei não está certa. Existe uma interpretação, uma hermenêutica marxista da lei? Sim. Os estados, no Ocidente, fazem uma hermenêutica das leis que envolvem raça de maneira absolutamente marxista, ou pós-marxista. Mas seguindo uma perspectiva à esquerda, ok? Leis que envolvem questões de gênero, mulher. Depois as leis que envolvem trans, a paranoia trans que começou a surgir, a loucura trans, do conteúdo que era colocado para crianças nos Estados Unidos, até essa babaquice do pronome. Aqui no Brasil, estejamos honestos, meu amigo, eu tenho que falar que a Erika Hilton é uma mulher. Porque ela é uma mulher, certo? E aí se eu não achar que ela é uma mulher, eu vou preso. Eu vou preso se eu não achar que a Erika Hilton, que obviamente é uma mulher, eu vou preso se eu achar que ela é um homem. Olha o cuidado que eu tenho que ter. Olha olha como eles transformaram em dogma, em lei, em punição, um entendimento muito verdadeiro, que ela é uma mulher. Vocês entendem meu ponto?
Esses caras, portanto, eles têm as vítimas perfeitas, eles estão histéricos, e eles veem que os valores que eles compartilham, né, o militante de esquerda, o estudante universitário, o jornalista, eles acham que esse valor é o valor do futuro, e que o senso comum do cidadão comum é o passado. E este passado é extremista. Portanto, exercer o senso comum do cidadão comum é ser extremista. E é atingir os dogmas, nesse caso, tanto jurídicos quanto religiosos, dessa elite. E aí essa elite começa a achar que é um desrespeito você defender o senso comum do avanço da religião deles. Então eles avançam com a religião deles, aí você fala, não, olha só, eu acho que só existem 2 gêneros. Não, como assim? Isso é transfobia. Você tá pregando a morte da população trans. Esse é o termo que eles levam. Portanto, o Charlie Kirk, ele é um extremista e tem que morrer. Portanto, o Guto Zacarias, quando faz o Change My Mind, ele é um extremista e tem que morrer. O Arthur Duval é um extremista e tem que morrer. O Nicolas, lá, quando botou a peruca, é um extremista e tem que morrer. Eu sou... Um cara tava agora falando uma mulher lá, pregando a morte do Kim, do Arthur, agora também do Nicolas. A gente tá agora cavocando na internet, tem um monte de gente aí pregando a morte da galera. E você se torna um extremista que precisa morrer. Entender o ponto? Este ponto faz com que um jornalista que esteja inserido nesse sistema cultural de elite, que o Curtis Yarvin, né, vulgo Mansell Moldbug, chama de A Catedral. Pô, digite se você já entende o que é o conceito da catedral. A gente já fez material no Valete Plus, o final do Clube MBL. A gente tem documentário sobre isso. Eu cito isso pra caramba nas lives. O conceito de catedral é muito importante pra análise da política americana contemporânea, mas também pra política brasileira contemporânea. E é importante vocês entenderem isso pra gente, né, avançar com as nossas discussões, tá? Então eu espero que vocês falem, não, eu entendo o conceito de catedral. Tá? E entendendo o conceito de catedral, eu avanço. Digite 2 se você não sabe qual é o conceito, que eu até explico novamente, mas geral tá botando 1 aí, eu fico muito feliz. Tá? De acordo com o Curtis Yarvin, quando ele usava o pseudônimo Mansell Moldbug, tá? No blog que ele tinha, ele escrevia sobre isso, ele explicou que havia um conceito, é o seguinte: antigamente, na Idade Média, onde emanava a verdade e onde os dogmas eram estabelecidos, e onde você tinha quase um ponto fixo, em que, ok, a verdade está aqui, a verdade emana daqui. Onde estava? Na Idade Média, pessoal. Pergunto pra você, Aloísio, onde estava? Você tá andando numa capital europeia em 1100. Onde você fala, esse lugar aqui vai ter a verdade. Esse lugar aqui, o dogma do que eu posso dizer, o que não posso dizer, vai estar estabelecido. Onde estava, Luísio? Não era uma pastelaria, né, Luísio? Onde era na Idade Média, Luísio? Luísio, você é um homem inteligente. É bem óbvia a resposta. Riso, você sabe, onde era na Idade Média? Europa. Hã? Europa, não. Não, difícil. Galera, eu tô com... Era numa igreja. E o exemplo mais óbvio disso é a própria catedral. O ponto mais alto, mais importante, a principal obra da cidade, onde os homens que definiam os dogmas andavam, a catedral. A catedral contemporânea, nesse sentido, é o quê? É a universidade que se expressa como? Através do jornalismo, e não qualquer jornalismo, o principal jornalismo. Veja, os grandes veículos de jornal do mundo dão prejuízo hoje, mas eles existem porque eles influenciam. Eu não sei se foi acho que foi o Wall Street Journal, o Jeff Bezos, que por muito tempo foi o homem mais rico do mundo, ele comprou um veículo de imprensa deficitário, sendo ele próprio um homem da internet. Por quê? Porque é poder. É muito poder. Estar na mídia mainstream é poder. O New York Times influencia mais a cultura americana do que todo o Partido Republicano, ok? Porque o New York Times é parte da catedral. Harvard, o MIT, Stanford, Yale, todos esses caras perfazem essa... Eles criam um conhecimento. Então vou dar um exemplo. Uma teoria, o racismo estrutural é criado na faculdade. Ele é elevado... Editoras publicam livros sobre isso. O jornalismo fala que isso é muito importante. Políticos começam a discursar sobre. Vira projeto de lei. Um juiz adota. Quando viu, o que surgiu na universidade está servindo como dogma na tua vida. Ok? Basicamente, eu tô resumindo muito isso aí. A catedral contemporânea são esses caras. E esses caras, meus amigos, olhando aqui pra vocês, esses caras são teus inimigos. Esses caras são teus inimigos. Esses caras não gostam de você. Você tá aqui na minha live, é porque você, basicamente, é o cara que eles querem ferrar. Isso, naturalmente, a catedral do mundo é Nova York, a catedral do mundo é a Universidade Americana, a inteligência americana, é a mídia americana. Mas cada um, a gente pode botar que a gente tem, vamos dizer, as nossas versões locais, né? A gente vai ter os nossos arcebispos aqui, a gente vai ter as nossas paróquias, tem essa questão paroquial local. A USP, muito importante, algumas universidades federais, certo? A gente vai incluir aí a Rede Globo, Folha de São Paulo, Revista Piauí, certo? Esses caras, nosso judiciário. É uma elite intelectual, que se fala, frequenta os mesmos lugares, assistem os mesmos filmes. Para essas pessoas, o filme, como é que é? Eu Ainda Estou Aqui, é a coisa mais linda do mundo. Os filmes são feitos sobre as histórias deles para que eles assistam. A cultura é criada para obedecer os sonhos deles. E você não concorda com isso. Você sente que isso não faz sentido. Ao não concordar com eles, você é um extremista. Igual a igreja tratava em alguma medida pessoas que rompiam os dogmas da igreja. Não eram as coisas. A gente pegar o caso dos cátaros e outras, vamos dizer, heterodoxias ali que foram fortemente pisadas ali pela igreja. Né? Você vinha com uma heterodoxia e
Nesse sentido, a gente pode ser tratado como um cara que está professando a religião errada, a religião a ser substituída, tá? Naturalmente, né, como há um processo de transição em que eles estão se impondo como membro de uma nova religião e esmagando a religião pré-existente ou a cultura pré-existente, há luta. Só que você tem que entender que é a luta. A maior parte das pessoas não entendem que é uma luta. As tais das guerras culturais. As guerras culturais que nós vivemos são basicamente a luta entre o senso comum, a cultura e a religião anterior, ou seja, o mundo comum e os conceitos que vocês acreditam comum, tipo família nuclear, heteronormatividade, cisnormatividade, que eu acredito e defendo, ok? Contra um mundo que se impõe contra a gente, ok? Ok? Vocês entenderam? Essa guerra, tá? Ela vai ser no meio das palavras. E a melhor maneira de você destruir alguém nessa guerra é tratar essa pessoa como um... Qual é o maior xingamento político que existe, Riso? O maior xingamento político? Fascista. Ou... Nazista. Ou seja, quando você, dentro da ordem política vigente, quer ofender a pessoa da maneira mais torpe possível, de modo a retirar o debate público, você vai tratá-lo como um fascista ou como um nazista, certo? Pergunto pra vocês, por que xingar a pessoa de fascista ou de nazista é o maior dos xingamentos dentro da ordem política atual? Algum motivo tem. E existe um motivo. O motivo é que o evento fundante da ordem liberal a qual nós vivemos, a ordem liberal que está caindo, o evento fundante foi a Segunda Guerra Mundial, com o grande trauma da Segunda Guerra Mundial, que foi, ali, o Holocausto. O Holocausto foi o trauma e o ponto de partida de uma ordem liberal, ou seja, nós não queremos mais viver os horrores que nós vimos na Segunda Guerra Mundial. Dentre todos os horrores da mortandade, da guerra, do uso de armas, da bomba nuclear, o pior foi o Holocausto. O uso de um aparato técnico humano frio, imparável, para colocar pessoas, seres humanos inocentes dentro de vagões e enumerados, levados para campos de concentração para serem sistematicamente mortos, como fazem com boi no matadouro. Ali, você falou, uma nova ordem mundial vai ser criada sob liderança dos Estados Unidos, que é a ordem liberal, que vai ter organismos internacionais para evitar guerra, organismos internacionais para evitar a falta de financiamento, coisas que já estavam acontecendo, vamos dizer, no pós-Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações e tal, mas que se robusteceram após a Segunda Guerra Mundial. Esse foi o evento fundante. E nesse evento fundante, a pior coisa que você pode ser é um nazista. Veja, não é um comunista. Os comunistas cometeram crimes de guerra horríveis na Segunda Guerra Mundial. E antes, crimes de guerra horríveis contra o próprio povo. O Holodomor tá aí. Mas a experiência, do Khmer Vermelho, toda a experiência chinesa, toda a experiência, vamos colocar, soviética, a guerra do Exército Vermelho contra o Exército Branco, os crimes de guerra do Leon Trotsky, que ainda tentam salvar, não, o Trotsky era diferente e tal. Foi colocado num canto. O nazista foi elencado ali como o maior dos problemas, e assim, com razão. Eu acho que dá pra cravar, o nazismo como doutrina, ele é aberrante em todos os termos. Com razão. Logo, as pessoas evocam, portanto, que você é, dentro da ordem liberal, o problema, porque dado que na ordem liberal é a catedral quem dá as ordens, a catedral vai determinar que você, quando não aceita ela, você é nazista. Porque você não está adequado a esta ordem liberal. Entenderam o que eu quero dizer? Na hierarquia da ordem liberal, quem comanda é a catedral, e se você pratica uma heterodoxia, você vai ser o demônio naquela ordem. E o demônio é o nazista. Então você vai ser tratado como nazista. E como se trata um nazista, senhor Rafael Almeida Riso? Plau. Plau. Certo? Então o uso da violência é justificado. Não é que é apenas justificado. O uso da violência é necessário contra você. O uso da violência é fundamental. O uso da violência é educativo. Só que, eis o erro da direita. A direita, em grande medida, e olha aqui a parte que eu tenho que continuar. A direita parte de uma premissa, tá? Que ela em si é defensora da ordem liberal. Então quando você vai denunciar um esquerdista, você vai falar que ele é antidemocrático, que ele prega censura, certo? Ou seja, você vai falar que o esquerdista, ele não é adequado à ordem liberal, entenderam? O esquerdista, ele não tá adequado a essas regras. Mas o esquerdista caga pro que você acha dele. É por isso que em todos os lugares a função do direitista, que é até o meme, até acho que botaram no grupo nosso lá, que é o meme do Nicolas, né? Ele tá sempre, olha a hipocrisia da esquerda, olha a hipócrita. Vocês falam a democracia, mas vocês não defendem a democracia. Então a função da direita sempre foi de falar, vocês acham que vocês vão arrotar virtudes? Tá, mas vocês são hipócritas, vocês defendem Cuba. E hoje o direitista, o esquerdista tá assim, sim, eu defendo Cuba, eu realmente acho que Cuba tá certo, eu gostaria de fuzilar. E aí os esquerdistas, o público vai ver um líder deles falando assim, ele vai falar, pô, Based. Caralho, Based pra caralho. Sim, eu gosto de Cuba, eu acho que o Stalin era do cacete. E aí o direitista, a hipocrisia, eu peguei a hipocrisia deles. Aí, Plau, ele te mata. Aí vem o direitista, a hipocrisia. Pregam a paz, discurso do amor, mas matou. Que hipócritas, né? Nossa, como a esquerda é hipócrita. E a esquerda não está ligando em ser hipócrita. O discurso da esquerda, tá? É um discurso sobre acúmulo de poder.
A natureza da esquerda é sobre acumular poder e também acumular contradições, e ela não liga pra esse acúmulo de contradições. Ela realmente não liga, ela tá cagando pra contradição. Você que tá me assistindo, não. Ai, se o MBL só a contraditório. Ué, vocês foram contra o fundão um dia. Aí vocês conversaram com o público, mudaram de ideia. Ah, mas isso é hipocrisia do MBL. MBL contra... Entendi, o MBL ele quer acumular mais poder pra levar o projeto dele à frente. Ah, não pode. Não pode. Vão pegar aquele retardado Nano Moura, vão se juntar com vocês e falar, ah, MBL! Vocês querem o quê, cara pálido? Na esquerda não tem nada disso. Não tem nada disso. A esquerda é sobre ter poder e a direita é o tempo todo sobre abdicar de poder. Até entra aquele discurso liberal de abdicar de poder. Por exemplo, você vai, bota um cara de direita no poder, aí ele, fique tranquilo, esquerdista, eu vou garantir o seu direito de falar o que você quiser. Ah, o esquerdista, tá bom. Quando eu chegar no poder, eu vou arrancar todo o seu direito de falar. Aí o direitista, que hipócrita! Hipócrita! É tão louco que o esquerdista, quando hoje o direitista fala em liberdade de expressão, o esquerdista, olha que absurdo, ele quer liberdade de expressão. Eles riem do direitista. Eles riem. Riem. E aí, se um direitista retirar o direito deles à liberdade de expressão, eles vão denunciar, eles vão ser os defensores da liberdade de expressão. E eles não estão ligando se isso é hipocrisia. Eles estão cagando. Eles estão cagando. O Pedro Filho falou, o vídeo de vocês tem muito disso. Lógico, isso aqui é uma crítica ao MBL. Eu tô zoando o Nicolas, mas eu posso zoar o Kim. Ou o Renan Santos. Posso me zoar. Eu falando da hipocrisia. Gente, não dá pra aturar esse duplo padrão da esquerda. O esquerdista ele tem um duplo padrão porque ele tem um comportamento psicopático. Que ridículo eu sou. Que ridículo. Que babaca. Foda-se, Renan Santos. Eu sou um bosta. Pronto. Pra não ficar... Tá? É que eu xingo que os bolsonaristas, eles são só isso. Porque eles entenderam que isso é o que dá like. A gente meio que tava nessa... Como eu posso colocar? No mito da caverna do Platão. A gente também tava na caverna da denúncia da hipocrisia. A gente ousou sair. Compramos nossa valete, passamos a produzir o nosso próprio material intelectual, fomos estudar outras coisas e hoje a gente tá em outra. Eles estão lá denunciando a hipocrisia porque o povo de direita, como, volto a colocar, é um povo, em geral, cristão, e uma das coisas, vamos dizer, que uma pessoa que professa a sua fé faz, é denunciar aquele que professa uma fé falsa, uma fé hipócrita. Né? Aquela pessoa que ela vai no culto e é de um jeito, mas na vida pessoal é de outro. E aí esse comportamento vira um comportamento denuncista, e como isso funciona na vida particular, é um comportamento inclusive muito feminino, eles acham que vai funcionar na política. Inclusive um comportamento até de cancelamento e tal. Tipo, que hipocrisia! Olha só como ele é hipócrita! Agora, na esquerda não tem nada disso. A esquerda professa, né? Olha, eles pontam, né, o John Lennon, give peace a chance, all we are singing is give peace a chance, né? Ou imagine all the people living for today, you may say. Tá, eles vão zoar ele, e aí fala, mas hoje, né, eles não têm peace, não, eles dão tiro e acham legal. Sim, eles fazem exatamente isso. E tá tudo bem. E eles vão continuar ouvindo e vão falar que pregam paz. E eles vão acreditar que eles vão lidar com esses dois elementos conjugados de maneira absolutamente natural. Eles vão conjugar muita violência, um discurso muito pacifista, como se fossem coisas absolutamente ok. Entendeu? Você só que não entendeu isso. Ok? Só você que não entendeu isso. Porque você talvez acredite que o seu inimigo ele vai estar preso num sistema de funcionamento, vamos botar aí, dogmático, moral, que não é o seu. O deles é um pensamento revolucionário. Para eles, a imposição da visão da religião deles será através da violência. E eles podem cometer, dentro da própria doutrina, certas, vamos dizer, certos pecados, por vezes, em nome, tá, da causa. Que é a beleza do lance deles. Olha que gostoso o jogo deles, né? Em nome da causa, eles podem fazer qualquer coisa. Em nome da causa, eles podem ir por qualquer caminho. A violência se torna redentora. A violência é um sacrifício que eles fazem. Eventualmente, a violência é um sacrifício que o adversário faz. Que bonito, que gostoso. Pô, que da hora. Né? Portanto, vamos ficando cada vez mais concreto na questão do Charlie Kirk. E para chegarmos aqui em nós. Portanto, é válido. E é ok fazer o que fizeram. E os agentes que estão dentro da perspectiva de esquerda tentarão, a todo custo, o tempo todo, normalizar o que aconteceu, dado que esta normalização não apenas lhes beneficia, mas ela aponta a outros alvos. Ela faz com que outras pessoas que professam a visão de mundo do Charlie Kirk sejam entendidas como passíveis do uso da violência, dado que são o quê? Extremistas. E são extremistas são o quê? São nazistas. E contra o nazista, o que você pode fazer? Você pode matar? Na verdade não é que você pode, você deve. É isso. Agora, o discurso da direita tem que largar de ser esse discurso otário. Uma das coisas que nós temos que parar de fazer é parar de ficar falando por aí que nós defendemos a liberdade de expressão irrestrita. Eu vou arrumar essa briga.
Por que a gente tem que defender a liberdade de expressão restrita se nós já não vivemos um regime de liberdade de expressão irrestrita? Quando a nossa adversária é dada a liberdade de expressão irrestrita, eles estão, sei lá, mostrando sexo de travesti pra criança. Eles estão tentando influenciar a formação da identidade sexual de uma criança. Eles vão usar o espaço pra falar todas as atrocidades que eles podem falar sobre o outro campo. Agora, eles, quando ocupam um mínimo espaço de poder, eles começam a fechar as chavinhas e as possibilidades de discurso do adversário. É isso? Esse é o jogo? Esse é um jogo de otário, meus amigos. Nesse sentido, a ordem liberal, ela é otária. Ela funcionou muito como discurso, isso aí, quando a gente tinha, no passado, uma perspectiva liberal dentro de uma ordem moral e social cristã antiga. Então vamos pegar, sei lá, a Inglaterra vitoriana. Vamos pegar, especialmente a Inglaterra do século XIX. Pode fazer muito sentido, isso dá muita liberdade para um povo cujo sistema de valores era mais ou menos uniforme cristão, tal, eles eram anglicanos. Mesma coisa nos Estados Unidos da América, que sempre foram um país progressista. Talvez o mais progressista de todos os países. Mas fazia sentido naquela época. A ideia das liberdades. Hoje, nós precisamos entender assim que existe um discurso que se vale desses espaços de liberdade para subvertê-los. E esse discurso é o discurso de esquerda. Até porque a direita, ela é reativa. A direita, acima de tudo, é reativa. Ela está sempre reagindo a alguma coisa. Quem está tentando alterar e impor é outro campo. E você tem que enfiar freios ali no discurso deles. E nós precisamos começar, a meu ver, a criminalizar certos discursos. Porque não é possível que o campo deles possa dizer por aí e possa criar partidos políticos. E é verdade, tem partidos políticos montados que recebem dinheiro do Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, do Estado brasileiro, e que nos seus estatutos e na prática interna, na publicação de teses e tal, tratem um golpe armado como a sua premissa inicial e a ideia de que eles farão uso da violência política como algo normal. Porque antigamente, talvez isso fosse tratado assim, a democracia tem disso, tem um partido comunista aí, faz parte. Faz parte? Hoje tem extremista de esquerda bombando em redes sociais, um monte. Tem um monte de idiota na geração Z que comprou esse discurso. Você tem um monte de gente que, nos Estados Unidos é mais forte isso, pegaram essa comunidade trans, formada em grande parte por pessoas com graves problemas de depressão, ansiedade, radicalizaram essas pessoas, fazem elas achar que elas estão sendo alvos de uma tentativa de morte, de assassinato. É um trans, eu quero existir, eu tenho direito. Sabe, já viram essas declarações sempre muito exageradas? Eu tenho direito de existir, não me mate, não acabe com minhas vidas! O próprio campanha do Black Lives Matter, né? Vidas negras importam! Importam! Vocês querem nos ver mortos! Calma aí. Calma aí. Tá meio exagerado, né? Mas se você põe a pessoa num nível tal de histeria, a chance de você começar a produzir uma espécie de exército de malucos pra tua tese começa a ficar clara. E aí você começa a ter atentados de toda sorte. A gente teve o atentado contra o Bolsonaro, foi um atentado de que natureza? Um louco, à esquerda, armado, esfaqueou um candidato a presidente. Atentado contra o Trump, um radical de esquerda. Quando o caso do Uribe, não sabe se é um narcotraficante ou se é um cara mais à esquerda. O do Kirk, com certeza foi um cara à esquerda. O Rizzo deve ter até matéria sobre isso, né? Mas acharam gravada na bala alguma coisa sobre trans e não sei o quê. Boa parte da agenda que ele tocava era sobre essa questão de transgêneros e tal, e tava com razão, tá? Isso é uma loucura.